Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Critério Sustentável, um espaço para discussão de práticas, rotinas de sustentabilidade realizadas por instituições públicas, privadas e organismos da sociedade civil. Nosso podcast é fruto de um trabalho voluntário de um grupo de servidores, de pesquisadores, de estudantes que tem como interesse principal a discussão da pauta da sustentabilidade e conta com o apoio de Kix Cartesini e Omni Produções. Acesse as nossas redes sociais, ative o sininho, a gente tem página no Facebook, que é um grupo que você pode fazer parte, nossa página no YouTube, LinkedIn, Instagram, a gente está em tudo, dominando tudo. Você vai ficar sabendo sobre as últimas notícias relacionadas ao tema da sustentabilidade em todas as suas dimensões. Lembrando isso, a gente está aqui falando sobre a sustentabilidade nos seus diversos prismas. Então, a gente vai falar sobre economia, sobre meio ambiente, sobre questões sociais, sobre questões éticas, culturais, institucionais, previdenciárias. O céu é o limite para o critério sustentável. E hoje o nosso papo é com uma pessoa que eu admiro muito. Chama Maria Tereza Willy Gomes. Ela nasceu em Londrina, de 1964. Foi conselheira do CNJ no período de 2017 a 2021. Foi secretária do Estado de Justiça do Paraná em 2011 e 2015, procuradora-geral de Justiça do MP do Paraná, presidente da Associação Paranaense do Ministério Público em algumas gestões, né, entre outros cargos. Ela é professora titular de mestrado de Direito da Universidade Positivo, membro do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Paraná e atualmente preside o Instituto Clima. Conselheira, se eu fosse falar todo o currículo da senhora, eu ficaria aqui talvez 1 hora do nosso podcast. Eu não sei como é que a senhora consegue tempo para tanta coisa, mas vamos lá, eu vou fazer já a minha primeira pergunta e depois a senhora se apresenta e o nosso papo vai correr solto. Na minha opinião, como gestora, a senhora foi uma das conselheiras mais atuantes do CNJ. E sua passagem foi marcada pela internalização da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Poder Judiciário. Qual foi a solução encontrada para que as metas dispostas nos ODSs fossem impactadas positivamente por ações do Judiciário, considerando o objetivo estratégico de cada tribunal e a estratégia nacional do Judiciário? Bem, Kathleen, inicialmente quero lhe agradecer imensamente pelas palavras, pela gentileza e dizer que a admiração é recíproca e quero parabenizá-la pelo trabalho maravilhoso que ao longo dos anos você vem fazendo no Superior Tribunal de Justiça e me recordo a primeira vez que a conheci, ainda sob a presidência do nosso estimado ministro Félix Fischer, do Estado do Paraná. Verdade. E ele teve o cuidado de dizer, olha, aqui no STJ estamos implantando um projeto de sustentabilidade que se preocupa com tudo, até com a quantidade de papel que é utilizado, de copos, disso, daquilo. Eu gostaria de lhe apresentar a Kathleen. Foi mesmo. Foi a partir daí que passei a admirar o seu trabalho e ver o quanto, não só o STJ, mas o Judiciário brasileiro, tem se empenhado nessa pauta de sustentabilidade. Acho que você tem uma grande parcela de responsabilidade. Gratidão, conselheira. Gratidão. Vamos lá. Vamos lá. Quero agradecer o Kiko também, quero agradecer a toda a equipe, a oportunidade de estarmos conversando e as pessoas que nos ouvem, né, por este privilégio aqui de um bate-papo. Bem, enquanto conselheira do Conselho Nacional de Justiça, eu disputei essa vaga do Conselho pelo plenário da Câmara dos Deputados e já com um propósito muito específico, que desde a minha sabatina eu vinha traçando, né? O Brasil, desde o ano 2000,
ele participa de uma agenda internacional, uma agenda da Organização das Nações Unidas, que foi de 2000 até 2015, Agenda 2015, com 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, sucedida pela Agenda 2030, dos anos 2016 a 2030, que é uma agenda que traça objetivos de desenvolvimento sustentável com estatística, com metas, com indicadores. Isso são instrumentos importantes de gestão, né? Para o gestor isso é essencial. Ocorre que a Agenda 2030, até então, era uma agenda muito discutida na sociedade, nos organismos governamentais, mas não no Poder Judiciário. E o desafio era como trazer para o Poder Judiciário uma pauta que é internacional, adotada por 170 e tantos países, inclusive pelo Brasil, que mostra como está o desempenho do país em relação à pobreza, em relação à educação, à saúde, às questões ambientais, água, saneamento, clima, consumidor, florestas, vida na água, vida na terra, paz, justiça, instituições eficazes, cooperação internacional e tudo mais. Como é que a gente dialoga essa agenda com a agenda do Poder Judiciário? Como é que a pessoa se vê na agenda, né? Exatamente, E acho que esse talvez seja o maior desafio. Então você mas essa agenda não é uma agenda do Poder Judiciário, ou será que é uma agenda do Poder Judiciário? E aí como é que a pessoa consegue fazer essa conexão? E acho que foi essencial. Eu passei pela presidência da ministra Carmen, depois o ministro Toffoli, o ministro Fux, e na gestão dos três, eles sempre deram um espaço muito bom para a Agenda 2030, começando lá pela Resolução 255 da Igualdade de Gênero, e depois com o ministro Toffoli, aí ele falou, mas como é que a gente indexa, né, essa agenda aqui? Eu falei, isso não é simples. A gente precisa da criação de um comitê interinstitucional, chamando outras instituições que hoje trabalham com a agenda para dialogar com o judiciário, para a gente encontrar uma forma. O judiciário tinha que se abrir, né? Tinha que se abrir, tinha que discutir, tinha que achar uma forma de indexação. E ele, logo no início da gestão, então, criou um comitê interinstitucional e, nesse comitê, convidou órgãos, organismos internacionais, representantes do governo, IPEA, IBGE, Ministério de Relações Exteriores, a Presidência da República também tinha uma secretaria tratando dos ODS, e vários órgãos, PNUD, ONU, e aí a gente, CAPES, daí a gente vai discutindo, vai olhando, vendo como é que se aproxima, e disso tudo acabou resultando, então, na importância de que o Poder Judiciário brasileiro é o judiciário com 91 tribunais, mais o Supremo, e que possui uma base de dados de 70 milhões de processos. E esses 70 milhões de processos, que é uma base imensa, ela é coordenada pelo CNJ, que tem metadados, enfim, os dados estatísticos ali. E esses 70 milhões de processos, eles são classificados de alguma forma, existe uma taxonomia. E essa classificação ela é feita por classe ou por assunto, Então, quando você vai num assunto ali, direito penal, e vai abrindo a árvore, homicídio, lesão corporal, parará. Então eu vou no direito ambiental e vou abrindo, ou então eu vou no direito previdenciário e vou abrindo. E aí a gente vai catalogando isso. Na época, eram 3.200 assuntos. Então nós fomos linha por linha fazendo um depara. Então esse ODS da saúde está relacionado com o direito da saúde e medicamentos. Esse ODS da educação está relacionado com a falta de creche. Esse ODS está relacionado com tal assunto. E assim a gente foi catalogando esses assuntos. E no final foi possível, então, saber quais são as demandas da sociedade que mais aportam no Poder Judiciário brasileiro. O que mais impacta? O que mais impacta? Quais são as ações? Com os ODS. Com os ODS. São as ações relacionadas à educação, à saúde, à pobreza, ao consumidor? Quais são as ações que têm maior volume de judicialização? E por que esse volume de judicialização? É medicamento? Então, que tipo de medicamento? Então, vamos descer no detalhe. Isso foi sensacional. Em 4 meses, então, nós reunimos todos os esforços aí de vários atores e principalmente da equipe ali, a equipe do gabinete foi também muito positivo, uma dedicação muito grande dos departamentos do CNJ, enfim, tem engajamento interno muito, muito positivo. Em 4 meses, nós entregamos esse trabalho concluído ao ministro Toffoli dessa classificação. E a partir daí começamos, então,
a mobilização com os tribunais, 91 tribunais, que cada um poderia, então, e aí nós conseguimos aprovar uma meta nacional, que foi a meta 9, que era de institucionalização da Agenda 2030 no Judiciário. Então, esses 91 tribunais, escolhi um dos ODS, e esse ano eu vou trabalhar com esse ODS. Vou montar um plano de ação, respondendo 7 perguntas. Então, eu quero trabalhar com energia. Por que eu tenho tantas ações relacionadas à questão da energia aqui nesse tribunal, né? Então, o que, por quê, quem, quando, como, onde e quanto custa? Vamos responder as 7 perguntas, ver o que acontece, dialogar com atores fora do Poder Judiciário, às vezes as agências reguladoras ou as companhias de energia. O que está acontecendo que tem tanta judicialização de temas que não precisariam estar no Poder Judiciário e que nós poderíamos prevenir a judicialização e deixar o espaço do Poder Judiciário para litigância coletiva, litigância de grande complexidade, de alto impacto social, econômico, ambiental, climático, né, de questões humanitárias, de questões mais densas sobre as quais o Poder Judiciário efetivamente precisa ter um olhar célere, eficaz, eficiente, de maior efetividade. Então, acho que esse foi um repensar dos tribunais. E a cada 15 dias, então, à distância, nós fazíamos essas reuniões, e você participou de muitas delas, de 15 em 15 dias, com todos os tribunais, e fomos movimentando essa pauta. E, paralelamente a isso, que esse era o lado institucional, né, em conformidade com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário Brasileiro, aprovada pelo CNJ, também vinculada aos ODS. Paralelamente a isso, aí surgem também os laboratórios de inovação, que foi um espaço maravilhoso. Opa, peraí, que essa daqui a pouco é a minha próxima pergunta, mas eu ainda quero explorar mais esse tema, conselheira. A senhora me permite chamar de conselheira, porque foram alguns anos de convivência, né, muito proveitosos, e lhe agradeço por toda a gestão do conhecimento que a senhora me passou. Eu estive presente em vários desses espaços, né, de diálogo com instituições, e foi assim riquíssimo ver como nós somos capazes de nos abrir ao diálogo, né, sem julgamentos, né? Ali não tinha ninguém melhor do que ninguém, era todo mundo reunido em prol, né, de um benefício muito maior, que era o Brasil efetivamente contribuir para as metas dos ODS. Eu me recordo, conselheira, que havia muita dificuldade dos tribunais em conseguir entender como estabelecer uma meta para desjudicializar e o que fazer. Porque não havia um pensamento sistêmico, né, um pensamento maior, no sentido de que, opa, eu vou ter que dialogar com a prefeitura, eu vou ter que dialogar com o governo do estado, eu vou ter que articular uma ação conjunta. Né? E eu percebi, evidentemente, muita dificuldade de alguns tribunais, né, na implementação da Meta 9. Mas alguns outros conseguiram ir lá na frente. Eu já estou fugindo do meu script aqui. Na sua opinião, o que mais lhe chamou a atenção com relação a ações relacionadas a essa meta? Olha, o que me chamou a atenção, esse movimento, acho que é um movimento importante, que é um movimento que normalmente o Poder Judiciário se preocupa com o número de processos que ele está julgando, o número de recursos, o número de apelações, de agravos, né, de embargos e tal. Mas ele não para analisar quantos processos na área de saúde eu estou julgando, quantos na área de educação eu estou julgando, quanto que isso impacta para a sociedade. Então, na medida que você passa a refletir um papel maior do Poder Judiciário, um papel estratégico, você começa, então, a perceber a importância de ter um contramovimento. O que é o contramovimento? Não é só a judicialização, é fácil entrar com ação, entra com ação, e depois quem é que dá conta disso? Ninguém. Ninguém dá conta. Então, é um contramovimento, é um movimento dizendo desjudicialização, vamos diminuir o número de processos judicializados, vamos dialogar com os outros atores e vamos tentar fazer algo mais racional. E mais do que isso, nós queremos prevenir a judicialização, prevenir grandes desastres, prevenir grandes problemas.
E aí é um desafio ainda maior, né? Subindo a escadinha é um desafio um pouco maior. E a Meta 9 tinha essa questão. Você escolhia o ODS e dizia, é prevenção ou é desjudicialização? Então, ele era um contramovimento, mas que tinha um propósito humanitário muito, muito claro, né? Que não vinha da cabeça de ninguém. Ele vinha da discussão de vários países que percebiam a importância desses temas para a efetivação dos direitos humanos. Isso é inovação, né, conselheira? Isso, para mim, é pensar fora da caixa. E eu sei que a senhora foi uma peça fundamental na criação dos laboratórios de inovação e objetivos do desenvolvimento sustentável, os LIODs, dentro do Poder Judiciário. Qual o papel que esses espaços vêm desempenhando na concepção da senhora para que o judiciário se aproxime mais da sociedade, consiga enxergar, né, soluções para problemas complexos, né, que envolvem o acesso à justiça, e como que a metodologia dos LIODs pode ser incorporada para outros entes, para municípios, por exemplo? Essa questão de inovação no Poder Judiciário, né, que é algo relativamente recente. Eu conheci o primeiro laboratório de inovação do Poder Judiciário em São Paulo, e não poderia deixar de fazer referência aqui à doutora Luciana Ortiz, juíza, né, à época diretora do Foro, que fazia e faz um trabalho maravilhoso em favor da cidadania. E eu a convidei eu estava dando uma aula no IDP de São Paulo, uma turma de mestrado, convidei a doutora Luciana, ela foi para falar sobre o laboratório de inovação, levamos os alunos para conhecer o laboratório, e eu fiquei muito encantada, né, com a forma como o judiciário estava se abrindo ali. Foi o primeiro laboratório de inovação da Justiça Federal de São Paulo, como o Poder Judiciário estava se abrindo para a sociedade para entender os seus problemas. Sejam problemas de natureza administrativa, olha, por que um oficial de justiça precisa percorrer tantos quilômetros, fazer tal coisa, de repente, no WhatsApp, nisso, naquilo, ele consegue resolver, ele consegue otimizar o seu trabalho. Então, é a questão da persona, né? Como eu me coloco no lugar do oficial de justiça que tem essa dificuldade e reúno os outros servidores ali, os juízes, os estagiários, para pensar como é que a gente resolve isso daqui. Porque a solução não está em colocar mais pessoas. Não. Né? Mas está em pensar diferente. E pensar diferente, otimizar aquilo que tem burocracias que ao longo do tempo você vai repetindo. Às vezes você precisa encontrar outras soluções que são inovadoras, né? E a inovação é justamente isso, é criar novas soluções. Enfim, seja para o interno do funcionamento administrativo, seja para o número de processos, para o volume de processos de judicialização, por exemplo, de execuções fiscais, a questão de medicamentos e outras tantas aí. E também, por exemplo, na época da pandemia, o que fazer com um volume exagerado, né, de ações, e o que explodiu a judicialização mesmo no período da pandemia foram as ações assistenciais de renda emergencial. Foram mais de 200 e tantas mil ações assim, distribuídas por 5 tribunais. Quem é que faz? Como é que a gente dá conta disso com tudo meio, né, paralisado, à distância, com aquela confusão toda? E aí o CNJ, nesse caso, teve um papel importante. Nós fazíamos reuniões semanais com os 5 tribunais federais. Aí foi o Laboratório de Inovação do CNJ que entrou em ação no período da pandemia para esse caso específico e para outros, mas enfim, estou citando um aqui, dizendo que por que está explodindo a judicialização nos 5 tribunais federais? Renda emergencial. O que está acontecendo que as pessoas precisam ter direito ao benefício e não conseguem ter? Chamamos o Poder Executivo, chamamos o setor de tecnologia deles, o Ministério da Cidadania, vamos dialogar. O que acontece? E aí a gente foi passando, cruzando dados do Judiciário com o Executivo pela primeira vez, dizendo, as ações são essas, as pessoas são essas. Aí cruza lá na base de dados. O que está acontecendo? Eles cruzavam com 32 bases de dados. Identificamos um erro aqui. Meninas que são menores de 18 anos, mas têm filho, têm direito ao benefício e não estão tendo direito ao benefício. Então, vamos corrigir e reprocessar a base. O outro, tem pessoas que estão presas, mas não estão presas. Reprocessa a base e vê onde é que está o problema. Tem outras pessoas assim. E assim nós fomos toda semana. O judiciário informava os processos, o executivo devolvia os processos e reduzimos a judicialização em 40%. Com o reprocessamento da base, já informando no processo que tinha acontecido. Num período em que
as pessoas ganharam visibilidade dentro do Poder Judiciário sem saber que tudo isso estava acontecendo. Inovar é dialogar? Inovar é dialogar, e inovar é saber ouvir, é saber construir, mas também saber construir soluções com velocidade. No ritmo da burocracia, nada se faz, né? É difícil fazer. Mas no ritmo dos laboratórios de inovação, a gente cria, né? Cria soluções de uma forma dialógica. E aquilo que muitas vezes o juiz não pode fazer no gabinete. Quando ele atende no ambiente formal do gabinete, ele atende o advogado, ele atende, né, enfim, as pessoas ali, ele precisa ter uma certa formalidade. Claro. E quando ele sai do gabinete e ele vai para um laboratório de inovação, onde ele pode falar, pode ouvir e pode ajudar a criar essas soluções, independente do processo que está em cima da mesa, mas sim do tamanho do problema que ele enfrenta, eu acho que aí é um grande caminho. Não só o juiz, os servidores, os estagiários, as pessoas, os advogados, os procuradores, né, o Ministério Público, as pessoas que interagem no sistema de justiça, que precisam ser ouvidos. E muitas vezes o Poder Executivo, por que não? Nós temos que ouvir o Poder Executivo e nós temos que ouvir o Poder Legislativo, porque às vezes o problema está na alteração legislativa. Alterou uma palavra, resolveu não sei quantos mil processos. Esse diálogo é fundamental, isso que me entusiasma na questão da inovação. E o Mutirão Pop Rua? Olha, o Mutirão Pop Rua, acho que é um movimento que vem também aí dos laboratórios de inovação, foi ganhando corpo, vem também pela justiça por meio de pessoas aí. Cito de novo a Luciana Ortiz, está fazendo um trabalho maravilhoso. Não, ela já está marcada. Doutora Luciana, se a senhora estiver assistindo, a senhora vai assistir que eu vou lhe mandar essa entrevista, mas a senhora está com cadeira cativa aqui no podcast do Critério. Ela vem fazendo um trabalho maravilhoso, né? Também o conselheiro Maia, que me sucedeu no CNJ, vem coordenando esse trabalho. São pessoas entusiasmadas. A Paulinha também sempre apoia. Enfim, esse movimento Pop Rua, o que é? É o judiciário olhando para pessoas que não têm casa, que não têm onde dormir, E é impressionante, assim, principalmente São Paulo, né? Pela dimensão que tem, você vê aquelas pessoas, usuários de drogas, que às vezes é um esqueleto puro. Você vai falando, o que essa pessoa pode esperar da vida? Né? Não tem documentação, não tem moradia, mal tem alimentação. Então, o fato de você olhar para essas pessoas, de dar visibilidade, de fazer esses mutirões e falar assim, pelo menos um documento eu consigo te entregar, ou um benefício, né, que às vezes está lá na fila, um benefício assistencial ou previdenciário, seja lá o que for, que eu preciso resolver, coisas pequenas, básicas, elementares, mas que são essenciais, né? E a cidadania começa também com a preocupação da moradia. E essas pessoas estão morando na rua. E o que a gente pode fazer? Como fazer? Muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem como. E não depende de uma só pessoa, depende da integração de vários órgãos diferentes. Mais uma vez, o diálogo. Eu tenho levado um susto, né? Essa talvez seja a minha expressão. Eu sou muito literal, sou muito transparente, né? Eu tenho levado realmente um susto ao conversar com alguns colegas e as pessoas não sabem o que é o Mutirão Pop Rua. Mutirão Pop Rua, pessoal, é um espaço, né, no meio da rua, né, onde vários atores estão juntos para poder resolver problemas que são complexos para as pessoas. É um nome social, é o direito a um benefício, é o direito à moradia, né? Então, junto o judiciário, o legislativo, a local, o executivo local, a polícia civil, enfim, são defensoria pública, são vários órgãos que ficam ali durante 3 dias, parece uma modalidade de hackathon, né? Onde as pessoas ficam ali imersas, né? Atendendo pessoas para que essa situação possa ser regularizada. E realmente São Paulo tem cases, né, de mutirão Pop Rua sensacionais. Mas eu queria que a senhora falasse para a gente também um pouco do hackathon em outras dimensões. O hackathon, no período em que estive no CNJ, nós conseguimos organizar o primeiro hackathon do Poder Judiciário no CNJ.
esse hackathon, ele tinha um propósito, tinha um desafio, talvez um pouco distante ainda da realidade processual que a gente vive. Na época, isso foi no período também da pandemia, em que existiu uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, que ali se questionava a questão do aumento de invasões de florestas, principalmente em terras indígenas, onde tinham índios isolados e de recente contato, que não poderiam ter contato com ninguém, né? Sob pena de consequências gravíssimas, inclusive em relação à vida e tal, pela própria natureza deles ali, assim, uma sensibilidade maior. Bom, e aí foi que, nessa DPF, eu fui designada, né, pelo ministro Toffoli e pelo ministro Barroso, que era o relator, para que eu acompanhasse as reuniões semanais que eram feitas com vários atores diferentes referente a esse tema. E foi aí que eu aprendi algo diferente, aprendi muito. Eu aprendi que essa questão da proteção da floresta, proteção das árvores, a proteção da natureza, nesse momento de pandemia, que as pessoas sentiam falta de ar, não conseguiam respirar, e a gente vê a preciosidade da qualidade do ar, né, para a vida das pessoas, um momento muito tenso, muito difícil, precisava ser preservado. Porque da mesma forma que veio esse vírus aí, né, do Covid, etc. e tal, outros podem vir. E quanto mais se degrada a natureza, maior é o risco, né, e a probabilidade de que outros problemas dessa natureza aconteçam. E aí comecei, então, a fazer um mapeamento com geoespacial, com uma equipe, né, de geoespacial, vendo por satélite todas as terras indígenas homologadas e demarcadas no Brasil, e então desenvolvemos um sistema no CNJ, um sistema chamado Sirene Jude, Sirene de alerta mesmo, em que nós mapeamos, dos 850 milhões de hectares de floresta, nós mapeamos 107 milhões de hectares de terras indígenas homologadas e demarcadas, verificando, por exemplo, quantos cadastros ambientais rurais sobrepostos àquela terra indígena, CARs privados, possuíam em cada terra indígena. Quantos pedidos de protocolo de registro ilegal de mineração. E mapeamos tudo isso, fizemos uma planilha enorme disso tudo para mostrar que era necessário ter uma visão de satélite geoespacial, importância de cruzar esses dados com sistemas, e aí descobrimos que tem 32 sistemas diferentes de órgãos diferentes do Poder Executivo que tratam das questões ambientais e que esse cruzamento de dados tinha que ser feito. Que esses dados não dialogavam com o Poder Judiciário e também ainda não dialogavam com o Ministério Público, e cada um era dono de uma caixa de informações. E que a gente precisava ter essas camadas, porque muitas vezes estava acontecendo aquele desmatamento, mas não tinha ou não tem um processo criminal por crime de desmatamento, que é um crime ambiental. E aí essas várias camadas foram sendo criadas no Sirene Jude, né, com cruzamento de dados, de bases de dados diferentes, sempre nessa perspectiva. O judiciário precisa dialogar com o executivo, com o Ministério Público, com os outros poderes, para que a gente aumente a qualidade do dado e que a gente consiga algum resultado. E isso nos levou, por exemplo, à identificação de que, em alguns casos de grande desmatamento, não tinha um procedimento instaurado. A gente não achava, não localizava o processo, e aí? Claro que isso tudo demanda um olhar estratégico, isso não é o juiz no gabinete que vai resolver, isso é o planejamento estratégico, e não é só do Poder Judiciário, mas é do Judiciário, com o Executivo, com o extrajudicial, com os cartórios também, que tem um papel essencial na documentação disso tudo. É uma visão múltipla. É uma visão múltipla, sem o que é muito difícil, né, transpor essas barreiras. Aí esses relatórios todos foram feitos no processo, 7 relatórios densos, e aí começamos a pesquisar as florestas públicas, começamos a identificar uma série de problemas ali de caráter legislativo, precisa alterar a lei do próprio Poder Judiciário, da forma de comunicação, da forma de protocolo, da forma de classificação. A gente não tinha direito ambiental na tal da tabela, precisou criar o direito ambiental na tabela, e assim a coisa foi. Acho que foi um aprendizado muito grande, né? E
não para por aí, e fiquei feliz que mesmo com a minha saída, esse trabalho continuou ali na presidência, no setor, né, de planejamento da presidência, e, enfim, é um sistema que vai se desenvolvendo e vai permitindo uma visão diferenciada para esse tipo de situação. Com certeza. Conselheira, ainda falando do judiciário, daqui a pouco eu vou sair do judiciário, gente. Espera aí. É porque, como gestora do judiciário, fica difícil a gente, às vezes, não falar, né? Não explorar esses temas dentro do segmento. O judiciário tem uma política de sustentabilidade desde 2015, foi a resolução 201, atualmente a resolução 400, né? Que, inclusive, a revisão dessa resolução nasceu, né? Dentro dos trabalhos, né? Que foram executados dentro do LIODES, né? Mas a resolução ela foi muito inovadora, deu um salto triplo carpado com pirueta ao exigir no artigo 24 o dever de implementação de um plano de compensação ambiental até 2030. Isso é um dever dentro de cada órgão. Todos os normativos que eu estiver falando aqui, que a conselheira eventualmente fizer referência, pessoal, eu vou, dentro da nossa descrição no vídeo do YouTube e do podcast também, eu vou deixar tudo referenciado, tá? Para que vocês não tenham o trabalho de sair procurando. Bom, esse dispositivo, ele pede, né, ele exige, né, a implementação de um plano de compensação ambiental, e a gente sabe que para implementar um plano de compensação ambiental é necessário que antes a gente faça, né, um inventário de gases de efeito estufa. Eu queria que a senhora desse mais detalhes sobre a importância dessa ação e quais os impactos positivos que isso gera no cumprimento da ODS 13, que se refere à mitigação climática. Muito bem, vamos lá. Retomando aqui para a sua fala inicial e para as reflexões, né? Nós temos visto nos noticiários excesso de chuva, excesso de água ou escassez. Por quê? Porque a gente tem um aumento da temperatura global da Terra. E aí, de repente, chove, tudo que poderia chover naquela hora, naquele mês, chove tudo concentrado naquele momento, e aí a gente vê o quê? Deslizamentos, alagamentos, e principalmente as pessoas mais pobres são as que mais sofrem, né? Isso tudo tem uma causa. A causa está relacionada à mudança climática, está relacionada ao aumento da temperatura global da Terra, está relacionada à ciência do clima, que analisa já o que é que vai acontecer daqui a 100 anos. Eles já sabem o que vai acontecer daqui a 100 anos e estão preocupados porque aquilo que eles estavam imaginando num ritmo, esse ritmo está sendo acelerado, quer dizer, os desastres, as catástrofes, elas estão sendo intensificadas e alguma coisa tem que ser feito. Quem pode fazer? Quem tem que ter essa consciência? Quem deve impulsionar esse movimento, acelerar esse movimento? A ciência, por si só, ela faz o diagnóstico, mas a ciência não tem, talvez, esse motor para essa engrenagem que é necessária de aceleração. Bom, dito isso, nós estamos vendo, então, as grandes catástrofes, os grandes desastres em vários países do mundo. Não é só no Brasil, mas também no Brasil, que muitas vezes coisas que aqui não aconteciam e agora estão acontecendo, né? Basta ver aí as notícias recentes aí, das cidades litorâneas, principalmente, que são as que têm maior risco. Se o volume de água em curto espaço de tempo aumentar alguns centímetros, o que acontece? As casas serão alagadas, principalmente as casas mais pobres. Escassez de água, o que acontece? Falta de alimentos, fome. É uma equação que precisa ter uma resposta, e essa resposta precisa de uma aceleração. E precisa de uma conscientização, porque ninguém quer a tragédia, ninguém quer a desgraça, ninguém quer a morte e ninguém quer que as gerações futuras tenham que passar por isso. Mas, às vezes, quando você conversa com uma pessoa, um cidadão comum, uma cidadã comum, ou empresário, um industrial, ou um gestor do setor público, ele não tem consciência ainda de quanto todas as pessoas, elas emitem carbono,
nas suas atividades todas, você mede lá a pegada de carbono de cada pessoa. Todo mundo tem uma pegadinha de carbono, dá para medir. Mas quanto que o prédio do STJ emite de gás de efeito estufa em relação a determinadas atividades que ele desenvolve? Eu cito só algumas delas. Por exemplo, combustível. Passagens aéreas. Quantas passagens aéreas? Quantos deslocamentos? Quanto é que se gasta aqui com esse tipo de combustível que, né, querendo ou não, a gente sabe que combustíveis fósseis, eles aumentam aí a questão da temperatura da Terra. Quantos quilômetros? Quantas passagens? Quanto se gastou? 2. Energia. É possível substituir a energia por outro tipo de energia renovável? Vamos para a energia solar, vamos para a energia eólica, vamos reduzir as energias, as termoelétricas, né? Fazer um processo de substituição. Quanto é que um prédio público gasta de energia? Quanto gasta um tribunal que às vezes deixa as luzes dos andares inteiros acesas? E eu me refiro aos prédios públicos de maneira geral. Será que uma escola estadual, uma escola municipal, ela não pode pensar em ter energia solar? A iluminação pública haveria outra alternativa? Porque a gente, às vezes, não dá conta de construir tantas hidroelétricas. A escassez de água pode comprometer esse tipo de energia. Então, nós temos que pensar em energia limpa, mas para isso é uma conscientização. Claro, você olha o macro, mas você olha o micro. Quanto cada tribunal emite de gases de efeito estufa? X toneladas de CO2 equivalente de carbono. Como é que eu faço para medir isso? Aí tem os especialistas, que são os engenheiros, que têm as métricas nacionais e internacionais, que vão aplicar essas métricas para dizer, cada tribunal está emitindo X toneladas de CO2 equivalente, e essa emissão contribui para o aumento da temperatura global da Terra. Eu vejo isso no setor público, eu vejo isso numa indústria, eu vejo isso na agropecuária, né? Principalmente na pecuária, em que se você tem X cabeças de gado, você poderia plantar tantas árvores para compensar. Eu vejo isso no setor de resíduos, na questão, por exemplo, dos aterros sanitários, né? Como é que eu transformo isso aqui em biogás, como que eu faço coleta seletiva. Tem uma série de questões de conscientização mesmo, a questão cultural, que a gente precisa passar por isso. E na medida em que você aprende a medir, é como se fosse uma matemática, né? A gente sai do direito e vem para a matemática aqui. Quando você começa a medir e diz, eu estou medindo, e são tantas toneladas de CO2 equivalente que o Tribunal X está emitindo por ano, a gente consegue converter e dizer, esse tribunal precisa, pelo menos, talvez contribuir com a reconstituição, né, de áreas degradadas, plantando tantas árvores num parque aí da cidade, porque ele precisa compensar esse tanto que ele está emitindo. Na verdade, o que a senhora está explicando para nós, o escopo 1, 2, 3, né, do que seria um inventário, levantando esses dados referentes à energia, a uso dos recursos, né, naturais, uso dos recursos, combustíveis fósseis, como a senhora falou, compras, né? Compras. Todos os órgãos públicos, privados, instituições, pessoas consomem. Sim, e em todo consumo tem emissão de carbono. A questão é que eu preciso pensar como é que eu ponho isso numa balança. De um lado da balança eu tenho emissões de gás de efeito estufa que aumenta a temperatura global da Terra para todos os países, não é para o Brasil, para todo mundo, isso é um problema global do planeta. E como que eu faço para remover? E como é que eu faço para remover? A forma mais eficiente, eu não estou falando de reduzir as emissões, que reduzir é uma questão de conscientização, mas remover é o movimento da fotossíntese ao contrário. Como é que a gente aprende a fotossíntese? O carbono que está no ar, ele pode ser absorvido pela floresta, pelo verde, né? Pelas árvores. Como é que isso se dá? Capta o carbono e solta o oxigênio. E aí vem uma outra forma de medir. Quanto que essas florestas, ao longo do tempo, ao longo dos anos, elas estão
sequestrando de carbono e armazenando esse carbono. Então, eu tenho a conta da emissão, eu tenho a conta da remoção. E a remoção agravada quando se tem aí um desmatamento, que daí aquela fumaça vai, aquilo é um absurdo, enfim, e a gente vai perdendo essa capacidade de remoção. Mas aí vem um outro problema grande. O problema não está só no tribunal, ou na prefeitura, ou naquele órgão público, né? Ou até na própria residência, ou na indústria, ou na agropecuária. O problema é que o Brasil possui metas nacionais a serem cumpridas, todos os países têm metas nacionais a serem cumpridas, e essas metas nacionais, isso não se faz de cima para baixo, isso se faz de baixo para cima. Isso se faz através da conscientização que vem do município. Cada município deveria saber e deveria ter uma política pública municipal de equilíbrio do sistema climático. Que tivesse algumas pessoas ali, governamentais e não governamentais, pensando quanto que esse municípiozinho aqui emite gás de efeito estufa, quanto ele remove. Essa balança aqui, ela está equilibrada ou está desequilibrada? E qual é o plano de ação que eu preciso ter para equilibrar essa balança? Esse é o programa Município Carbono Zero? Esse é o desafio do programa Município Carbono Zero. É dialogar com os municípios e dizer, cada ator desse processo, cada município tem uma responsabilidade. E a responsabilidade é entender quais são as causas de emissão de gases de efeito estufa no município, quem são os principais causadores e como fazer uma política de remoção. E na política de remoção também valorizar, inclusive como ativo financeiro, aqueles proprietários rurais que hoje têm áreas com florestas, seja de preservação permanente, seja de reserva legal, seja de reserva voluntária, seja o poder público que tem as unidades de conservação ou florestas públicas. Como é que eu transformo isso num ativo? Como que eu faço a titulação para o setor público ou para o setor privado, de forma que aquelas indústrias, empresas que é o princípio do poluidor-pagador, né? Quem polui tem que pagar pelo que polui, né? Exatamente. Então, pronto. Então, se ele está poluindo e ele quer ter uma política ESG e ele quer ser carbono zero, né? E agora também quem exporta tem que se preocupar de saber, eu estou exportando um container. Quanto se gastou de toneladas de carbono para chegar até esse container? Quem é que paga essa conta aqui, né? Aí quando você começa a transformar isso tudo, é como se fosse uma nova moeda. Tem o dólar, tem o euro, tem toneladas de carbono. Então tem toneladas de carbono de quem emite, toneladas de carbono de quem remove. E aí eu acho que a gente precisa também se preocupar de saber como titular isso para que os proprietários rurais tenham esse título, que eles possam dizer, olha, Verde. eu estou preservando isso daqui, e pelo que eu estou preservando para o planeta, não é, né? E acho que isso é importante, não só a preservação da floresta, mas a preservação da biodiversidade, que é algo ainda muito maior. Conselheira, atualmente a senhora dirige o Instituto Clima, uma novidade na sua vida, estou doida para saber de mais detalhes. O Instituto tem como foco a elaboração e a implementação de ações que estejam alinhadas à proteção e ao equilíbrio do sistema climático junto a governos, instituições de ensino e empresas. Pensando no gestor municipal, quais são os benefícios que a pauta da sustentabilidade pode gerar para a efetividade de políticas públicas climáticas, considerando a afirmação do IPCC, recente inclusive, quanto à necessidade de descarbonização e adaptação para uma convivência para um clima em mutação. Exatamente, essa é a pauta, né? Economia verde, descarbonização, proteção climática. O que acontece? A maioria dos municípios hoje, eles ainda não têm, eles têm uma política pública ambiental, é uma coisa. Eu estou falando de outra coisa. Não estamos falando de licenciamento. Eu não estou falando de licenciamento e também não estou falando de meio ambiente, eu estou falando de um recorte que diz respeito ao clima. Estou falando de uma política pública
municipal climática, de equilíbrio do sistema climático. Que da mesma forma que as demais políticas públicas, ela precisa ser governamental e não governamental, ela precisa ter as suas metas, ela precisa estar inserida também no orçamento, facilmente ela terá recursos, né, para um fundo municipal para fomentar essa questão. E nós temos que ver em cada município essa balança, nós temos que conscientizar os municípios. Município, quanto você emite? Quanto as empresas emitem? Quanto a agricultura emite? E o que pode ser feito para reduzir essas emissões? Tudo medido em toneladas de CO2. Essa métrica ainda não está clara para ninguém. Ainda não está fácil achar um formulário para saber como é que eu preencho, como que eu faço a conversão. Isso é um grande desafio ainda. Nós estamos falando de algo, como falávamos da Agenda 2030 no Poder Judiciário, que foi necessário inventar a roda, nós estamos inventando a roda aqui. Política pública municipal de equilíbrio do sistema climático. Quanto o município emite, quanto ele remove. Em 5 segmentos. Quais são? Energia, e aí energia eu incluo a questão dos transportes, que tem, né, um peso grande. Eu estou falando de agropecuária, estou falando de indústria, estou falando de uso da terra e floresta, estou falando de resíduos. Para cada um desses 5 setores, existem padrões nacionais e internacionais de medição. A gente consegue medir, consegue ver o impacto, consegue pensar num plano de redução para reduzir essas emissões e também um plano de remoção. Quanto eu tenho de florestas no município que precisam ser, por exemplo, recuperadas. Quantas áreas degradadas a gente tem, né? Próximo, por exemplo, a áreas industriais ou áreas de preservação permanente, que a gente sabe que muitas, né, estão precisando serem regeneradas, né? Então, nós temos feito esse estudo assim por município, né? E estudamos por município? Por município. E aí estudamos o caso de um município como um primeiro case, um município no interior do estado do Paraná. E esse município lá dos seus 20 e poucos mil habitantes. Teoricamente, se fala, bom, é um município eminentemente agrícola, pouca indústria, que não deve ter muita emissão. E qual a surpresa na balança? Ele emite mais do que remove. Por quê? E aí ele tem 2 problemas ali, na energia e na agropecuária, que são 2 problemas que precisam ser corrigidos. E aí nós fizemos, então, um levantamento. Qual é a estimativa? Quanto de toneladas de carbono esse município pode remover com florestas? X. Desse X, nós desagregamos para cada uma das propriedades rurais. Quanto cada propriedade tem o potencial de remover? Tanto. E quantas nascentes tem em cada propriedade rural? Tantas. Muito bem. E se eu recuperar as áreas de APP, preservação permanente, no entorno de rios e nascentes desse município? Quantas árvores eu preciso plantar? Tantas. Em 5 anos, eu consigo transformar esse município em carbono zero só fazendo o replantio nas áreas de APP. Parece simples, mas não é. Quem é que monitora isso? Quem cobra? Como é que a política pública municipal hoje dialoga? E não é só cobrança. Tem que arrumar um incentivo financeiro para que esses proprietários rurais queiram acelerar esse processo. Acho que esse é o grande desafio. Desafio e tanto. A gente tem visto muito isso dentro do segmento empresarial, né? Empresas com compromissos, carbono zero, net zero, mas a gente precisa realmente evoluir com essa pauta para os organismos de Estado, né, para os órgãos de Estado, nível municipal, estadual. A gente tem visto poucos movimentos ainda. Até por isso eu dei um exemplo, né, na minha pergunta lá atrás, né, sobre o judiciário, porque realmente eu acho que foi uma ação bastante inovadora e eu me pergunto por que ainda não temos essa obrigatoriedade, por exemplo, para órgãos do Executivo Federal. Isso seria possível. Eu acho que sim, pelo próprio princípio constitucional, né? O princípio do poluidor pagador, eu acho que ele já dá uma ou 225 da Constituição, é dever do poder público, né? Acho que já está aí. Conselheira, ainda segundo o IPCC, a janela de oportunidade para garantir um futuro sustentável e habitável para todos está se fechando.
A gente vê que o cerco está cada vez ficando pequenininho, né? As escolhas e as ações implementadas nesta década terão impacto agora e por milhares de anos. A gente está falando de sustentabilidade na veia, né? Pensando nessas duas afirmações do IPCC, quais outras medidas os nossos gestores podem adotar em prol da mitigação das mudanças climáticas? Eu acho que todas as ações, desde as pequenas ações até as grandes ações, são importantes, todas, né? Num processo, por exemplo, de licitação, eu quero saber se aquela empresa, né, de quem o poder público está comprando, se ela está medindo as suas emissões, se ela tem um plano para reduzir as suas emissões. Isso é possível? É factível? Sim, é possível. Porém, eu ainda tenho uma grande lacuna. Qual é o formulário que ela precisa preencher? Como ela vai medir? Como ela vai trazer esse dado, ainda que seja autodeclaratório? Não está claro e não está simples. Então, eu acho que talvez o Ministério da Indústria, Comércio, Serviços, né, tem um papel importante nisso, de conscientização, né, de empresas aí, o setor comercial, o setor público tem uma responsabilidade grande, agricultura, principalmente a pecuária, eu acho que aí também tem um fator de emissão significativo. Nós temos que ensinar como medir, nós temos que dar esses formulários com maior facilidade, nós temos que transmitir esses dados para a população com maior clareza. Muito se fala em mudança climática, pouco se fala em qual é a metodologia correta, contabilidade robusta, segurança jurídica, para que os países possam, né, investir no Brasil, acelerar respostas aqui no nosso país, que é um dos países que ainda é uma reserva natural, uma reserva verde muito grande para o planeta. E antes que essa destruição, né, acelere, nós precisamos, da mesma forma que no judiciário nós temos que prevenir e desjudicializar, aqui também nós temos que prevenir, né, e reduzir esses números. Nós temos que encontrar esse ponto de equilíbrio olhando para as gerações futuras, porque o que virá, os desastres, os grandes desastres que virão, e certamente virão, não que eu queira, mas a ciência do clima nos diz isso, depende daquilo que nós estivermos fazendo hoje. Mas as pessoas ainda não possuem mecanismos e instrumentos fáceis. Pega um tribunal e diz para o tribunal assim, você tem que medir a emissão de gás de efeito estufa. Eles vão ficar te perguntando, mas o que é isso? E como? Como é que mede? Qual é a métrica? Como é que faz? Né? Eu vou para o Poder Executivo Municipal. Onde que eu começo? Onde que eu vou? Onde que eu estou? Como é que eu começo isso? Então, eu acho que uma alternativa é essa, é começar pelos municípios, um projeto de conscientização quinzenal, que é o que nós estamos propondo com o Programa Município Carbono Zero, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, que eu acho que é a capilaridade importante para isso, e também com a Confederação de Notários e Registradores, porque a gente tem, né, cartórios no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, em todos os municípios, né, que fazem essa documentação. E também, muito importante, eu acho, para a aceleração desse processo, é a titulação do carbono florestal. Quem tem áreas verdes, como titular, como ter o seu título, como transacionar esse título para cada vez mais aumentar esse incentivo para a proteção das florestas, que é o carbono verde, assim como tem o carbono azul dos oceanos, também é extremamente importante, outras modalidades de carbono, mas acho que o florestal e o da agricultura são dois importantes que nós precisamos prestar atenção. Queria que a senhora desse uma palhinha para a gente sobre o programa Green Bonds e o Trade Carbon, que são produtos do Instituto. Eu acho que assim, o Trade Carbon é uma consequência natural, né? Desse mercado. Desse mercado de carbono. Venda de carbono, quer dizer, olha, eu tenho carbono aqui, você está precisando aí, você está emitindo, como é que faz, como é que modela isso? É algo natural que vai acontecer, né? O Brasil ainda tem muito de mercado voluntário, eu acho que ele tem que passar para o mercado regulado quanto antes, e as normas de regulação são importantíssimas. Estamos fazendo um estudo bem profundo a respeito dessa regulação,
como titular. Não é só certificar, é como titular antes de certificar, como fazer a regularização fundiária, qual é a documentação que você precisa, como chegar ao certificado dizendo, eu tenho X de carbono, se você quiser pode compensar aqui de uma forma segura. O Brasil ainda não tem uma boa metodologia para isso. E esses parâmetros são internacionais, mas as peculiaridades do nosso país exigem, né, que se faça ainda um esforço concentrado. Acho que é nesse capítulo exato que nós estamos agora, né? E o Green Bonds é uma questão de título verde, de como, né, facilitar essa forma de transação. O crédito de carbono, ele é o quê? Ele é um título intangível, incorpóreo e transacionável. Esse é o conceito, né? Então é algo meio... Você fala assim, eu vou medir carbono que está aqui na árvore, mas o que é isso? Está medindo o quê? Assim como eu estou medindo a emissão de gases de efeito estufa. Parece que a gente está medindo uma coisa meio etérea, meio no ar, meio invisível, né? Parece que eu estou falando de algo invisível. E não é invisível. Para os cientistas é algo absolutamente claro e é desesperador porque eles precisam fazer alguma coisa. Então, nós precisamos entender da ciência o que ela precisa e acelerar esse processo de conscientização e mudança. A gente está em março de 2023, mês da mulher, mês da discriminação racial, mês das tradições africanas e mês também de muitos desastres. Recentemente, a gente viu 27 moradores perdendo suas casas, né, com as enchentes do Rio Acre, que subiu em pouquíssimas horas mais de 7 metros. Como é que a gente sensibiliza gestores, né, de estado, de município, né, quanto ao seu papel em limitar o aquecimento global a 1,5 graus? Será que as pessoas não conseguem perceber que os desastres que a gente presencia hoje são frutos, né, de alterações do clima, né, de ações que nós mesmos provocamos? Eu acredito que sim, mas as pessoas ainda precisam entender como elas vão medir. Volta para o inventário. Eu preciso medir. Eu preciso, assim como quanto custa isso? Custa X reais. Quanto custa? X dólares. Eu vou medir quantas toneladas de CO2 equivalente tem. É um novo ativo, é uma nova moeda. X toneladas foram emitidas, então X toneladas precisam ser removidas. É essa questão da tonelada do CO2 equivalente, como medir e como chegar nessa unidade de medida, esse é o desafio. Eu acho que a gente precisa se ver, né? Precisa descobrir qual é a nossa pegada para a gente se conscientizar, né, com relação ao nosso papel. Bom, nosso papo chegou ao fim. Eu sou suspeita para falar que eu adorei esse bate-papo e que, por mim, eu ainda ficaria, mas pelo menos umas 2 horas aqui falando sobre carbono zero, sobre, enfim, sobre conscientização, sobre o papel de cada um nessa agenda que é global. Mas eu passo a palavra para a senhora, para o seu recado final. Kathleen, eu só tenho a agradecer. Eu também adorei, acho que foi uma conversa muito boa, muito informal, gostosa, né? E que nos leva à reflexão. Você veja, não é algo... Nós não estamos falando de algo simples, nós estamos falando de algo complexo, mas a boa complexidade é aquela que se transforma em soluções rápidas e simples. E se você tem um problema, não brigue com o problema, resolva. É mais ou menos assim, nós não temos tempo para ficar brigando com o problema. Nós temos que acelerar a solução. Então, da mesma forma que foi possível no Judiciário com a Agenda 2030, né, em 91 tribunais, e hoje no Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux levou a Agenda 2030 ao Supremo, classificou os processos, entra no site do Supremo, os processos estão classificados, qual é a agenda do Supremo, o que ele está julgando, o que o presidente está escolhendo julgar, é saúde, é educação, é meio ambiente, enfim, você escolhe a pauta. Esse trabalho extremamente profícuo feito no Judiciário de conscientização, de que o Judiciário tem um papel muito maior do que saber quantos agravos de instrumento, quantas apelações, quantos regimentais, quantos não sei o quê, enxergar o ser humano e as suas demandas de direitos humanos, né? Quantos processos reduzindo a pobreza ele julgou esse mês? Isso para mim é o papel do sistema de justiça.
Então, como foi possível fazer lá, acho que hoje eu tenho esse desafio de ter passado pelo CNJ, de ter entendido grandes problemas, grandes desastres de Mariana, de Brumadinho, o risco de afundamento de bairros em Maceió, a questão das terras indígenas, florestas públicas, foram tantos temas e tantos temas complexos, né, que foi possível vivenciar ali, período de Covid e tudo mais, que isso, quando eu saí do CNJ, eu saí de lá entendendo que eu ainda tenho uma missão. E essa missão é uma missão e um compromisso que eu tenho com gerações futuras. A começar pela geração da minha neta, minha primeira neta. E quando eu penso nela, eu falo, o que eu estou imaginando para o futuro dela, né? Da Sofia. Eu estou imaginando que eu preciso fazer alguma coisa agora. E quando a gente tem essa clareza e essa oportunidade de saber como fazer, isso nos dá velocidade. É como fazer, não o que fazer, como fazer. Descer no detalhe, escrever a metodologia, ter portas abertas com os poderes, né, constituídos, com Dialogar. a sociedade civil, dialogar, ouvir e falar assim, olha, a ideia é a cada 15 dias a gente se reúne com os municípios e alavanca isso aqui. Beleza, vamos alavancar isso daqui para a gente ir construindo juntos esse plano de ação. 5W2H, como foi feito com os tribunais. Agora eu quero fazer isso com os municípios. E quero fazer com a questão climática, que me parece que hoje, até pouco tempo, eram os dois maiores desafios humanitários. Era Covid, como sair daquela crise toda, e clima, né? Covid, bem ou mal, a gente está conseguindo respirar um pouco, mas a questão climática é uma emergência de direitos humanos. Verdade. Bom, conselheira, muito obrigada. Pessoal, obrigada pela audiência. Tenho certeza que todo mundo saiu desse papo bem consciente do papel, né, do futuro que a gente quer ser. Acho que é responsabilidade de cada um. Eu te vejo na próxima edição do Critério. Tchau, tchau. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.